Uma boa noite a todos. Verificando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, a primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, quem nos acompanha online e os presentes no plenário. Cumprimento aqui o nosso ex-prefeito Tomé, né, que se faz presente. Parece que é a primeira vez que ele veio nos visitar. Seja bem-vindo, né? Antes de iniciarmos, abro espaço ao secretário da Assistência Social, Clairton, para fazer uso da tribuna e nos dar uma explicação sobre o programa Família Acolhedora. Boa noite a todos, então. Primeiramente, quero cumprimentar o nosso presidente, Roberto Bonesti. Em nome do presidente, quero comunicar também a presença dos vereadores, vereadoras, né, nesse momento. Na plenária que nos assiste, o ex-prefeito Tomé, né, e o resto do pessoal, e servidores também dessa casa. Então, eu fui convidado, não sei se eu fui convocado, convidado, sei lá, para dar uma explanação, um esclarecimento sobre o projeto Família Acolhedora. Então, esse projeto foi o ano passado, ele teve na pauta nessa Câmara e foi retirado, né? Depois, o ano passado, em agosto, foi entrado esse projeto nessa casa. E antes de ser aprovado esse projeto, a doutora Alana insistiu bastante nesse projeto, que é um projeto muito importante, mas também, no mesmo tempo, bem questionável, né? Bem assim complexo. Ela, antes do projeto ser aprovado nessa casa, ela fez uma videoconferência para os vereadores que estavam naquela época, né? Lembram que foi feito, e foi aprovado o projeto Família Acolhedora e Família Extensa. Então, o que é esse projeto? Eu vou ler um pouco para vocês algumas coisas, perguntas. O que você tiver dúvida técnica, está aqui a minha assistente social, a Rosana, que ela que é a mentora quase desse projeto, assim, ela que teve frente a todo esse projeto, tá bom? O serviço da família acolhedora e família extensa será vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social e tem por objetivo garantir às crianças e adolescentes que necessitam de proteção e acolhimento provisório um ambiente familiar com cuidados individualizados. Possibilitar o seu direito de convivência familiar e comunitária e acesso à rede de políticas públicas. Oferecer apoio e preservar os vínculos com a família da origem, salvo determinação judicial em contrário. Proporcionar às famílias acolhedoras e família extensa cadastradas apoio material e técnico por meio de subsídio financeiro mensal mediante guarda e atendimento sistemático por equipe multidisciplinar, de forma de viabilizar a confiança harmoniosa e positiva com as crianças acolhidas e, for o caso, com as famílias de origem. Tá, antes que alguém pergunte, esse projeto foi aprovado na lei, o número da lei é 1553, 28 de agosto de 2024. O porquê não foi dado continuidade, às vezes essa é a pergunta, né? Então, a gente precisa, para dar continuidade a esse projeto, a gente precisa de uma equipe, assistente social, psicóloga, né? Uma equipe técnica. Porém, a gente tem um assistente social e 2 psicólogas 20 horas. Mas, durante esse período, entrou para nós, assim, nós tínhamos só a assistente social. Veio a habitação junto conosco, onde também tem demanda, né, para a gente assumir e fazer as coisas. Veio o projeto de 12 casas da Casa Catarina, que já está em fase de licitação. Isso ocupa tempo da gente, né? E também, que é conhecimento de todos, a gente também veio com a Defesa Civil. Também ocupa tempo, né? Isso, para a gente resolver as coisas. Eu peço assim a vocês que, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o projeto, eu acho que vocês já leram o projeto, né? Porque o projeto está na casa também. Se tiver alguma pergunta técnica, que vocês façam.
e a gente vai tentar responder. Se eu não conseguir responder, está aqui a minha assistente social que vai me dar um suporte. Seria isso, pessoal. Alguma dúvida, pode começar. Alguém quer fazer? Elaine, quer fazer uma pergunta? Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, quem nos assiste no plenário hoje. Boa noite, secretário Clairton, assistente social Rosane. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que eu queria fazer, que esse projeto do Família Acolhedora, há bastante tempo a gente discutia isso lá na assistência, acho que todos sabem que eu fiquei bastante tempo lá. E era um desejo não só pela questão da economicidade para o município, né, porque o acolhimento institucional ele se torna bastante oneroso para a secretaria, para o município, consequentemente, mas também pela questão humanitária, né? A criança que ela é acolhida numa família acolhedora, ela tem a possibilidade de continuar na rotina escolar dela, no ambiente escolar que ela já frequenta, na comunidade, então não tem muitas alterações de rotina da criança, o que, né, acaba sendo mais positivo para ela, porque ela não tem tanto impacto. Geralmente, não é todos os casos, os acolhimentos eles são temporários, né? Não quer dizer que aquela criança nunca mais vai voltar para a família. Então, o dano emocional para a criança é muito menor quando ela fica numa família acolhedora. É diferente de a gente ter que buscar vagas em outras regiões, porque nem sempre tem vagas nos municípios próximos, e isso acaba gerando um transtorno emocional bastante grande, e assim, a gente não pode pensar que psicóloga conserta tudo, né? Mas, enfim, foi um desejo bastante grande da nossa gestão lá na assistência também, mas a gente passou por enchente em 2022. Em 2022, nós conseguimos contratar as 2 psicólogas que hoje estão lá de 20 horas, foi o que a gente conseguiu para compor a equipe técnica, mas é claro que elas vieram suprir uma necessidade de gestão que já estava deficitária, né? Então, vamos dizer assim, que elas conseguem fazer o atendimento das demandas de gestão, que a assistência traz avaliação socioeconômica para isenção do IPTU, todas os outros benefícios eventuais, né, além na proteção social especial. Então, realmente, a vontade para pôr em prática precisa ter uma equipe praticamente exclusiva para esse programa, né? Então, a gente não conseguiu colocar ele em andamento, nem o projeto de lei quando eu estava lá. Em 2023, nós passamos por outra enchente novamente. Então, foi feito o projeto de lei no ano passado, passou pela casa, passou pela aprovação, mas não é só ter o projeto de lei, né? A gente precisa realmente de pessoas para colocar em prática. A gente sabe que tem famílias que já tinham se colocado para se tornar família acolhedora, tem alguns pré-requisitos para ser família acolhedora também, mas a questão de recursos humanos é que é o mais importante na secretaria. Como o secretário colocou, ele vem acumulando 3 pastas, né, secretário? E a equipe técnica continua sendo uma só. Então, essas demandas elas vão acumulando, vão se sobressaindo, tem REURB, tem habitação, né, tem habitação de interesse social agora chegando. Então, é preciso ter pessoas para poder realmente, de fato, fazer rodar o programa. Mas o comentário principal que eu queria fazer é que, se eu tivesse que optar entre acolher uma criança em instituição de acolhimento ou numa família acolhedora, sem dúvida nenhuma, a família acolhedora é o que mais é viável e o que mais os tribunais vêm recomendando, principalmente, né? Por isso a cobrança até do Ministério Público. Então, talvez a gente precisasse fazer um trabalho aqui de vereadores, de colegas, para reforçar isso e realmente colocar em prática, né, presidente? Sim. Foi aprovada em 23 de agosto de 2024. Poderia me dizer mais ou menos, foi feita alguma coisa ou só ficou no projeto, para a gente ver para onde que a gente inicia, né? Foi feito, deu alguns passos ou não? Sim, só um momento que a minha assessora vai falar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rosane, assistente social ali, o braço direito do Clairton, antes da era da Elaine, né? Então, a gente trabalha em tudo um pouco. A questão é que nós temos, como antes falou, a gente precisa de mais gente na equipe para andar mais com esse projeto. O edital de chamamento, a gente está trabalhando em cima dele, mas não adianta a gente largar o edital, cadastrar famílias, se a gente não vai ter equipe, perna para atender, né?
Então, assim, estruturado praticamente está. Se disser para nós, vamos lançar o edital de chamamento para daqui a 2 semanas, 3 semanas, a gente tem essa condição. Mas, né, depois de lançar o edital, a gente vai cadastrar as famílias, a gente precisa capacitar as famílias, porque o que as pessoas assim, entendem um pouquinho, pode ter muita confusão de que quando eu falo em família acolhedora, eu tenho que analisar, nós, equipe técnica, muito esse perfil dessa família, porque cada uma vai ter um perfil. Vamos dizer que nós tenhamos 10 famílias cadastradas e hoje, no caso, realmente hoje, tem uma criança que saiu uma determinação de 5 anos. Mas dentro dessas 10 famílias, eu preciso saber se eu tenho perfil, né, de uma família para acolher uma criança, menina de 5 anos com alguns transtornos. Então, assim, é trabalhado, não basta dizer, temos o projeto, né? Ele é muito minucioso. Para isso, agora, precisa ter além da equipe mínima, né, o assistente social, o psicólogo e o coordenador, a gente, desses 3 profissionais, tem que estar sempre um em regime de plantão, né? E com essas famílias todas aptas para diferentes perfis de criança. Então, é bastante trabalhoso, né? Tá, e além disso, você sabe me dizer qual o gasto que daria para o município para implantar esse projeto? Bom, o subsídio da família, né, o subsídio por acolhido, seria de um salário mínimo vigente, né? Hoje, para contratar, nós teríamos que contratar minimamente mais 2 profissionais, né? Mais 2 técnicos, assistente social e psicólogo. Mensalmente, na folha, eu não sei dizer, porque tem os encargos que a gente não sabe, né? Os encargos mais e o salário mínimo por criança que tiver acolhida. Hoje nós estamos indo para 7 crianças, hoje, né, Clairton? 7 só crianças acolhidas. Mas, assim, comentando um pouquinho em relação à família acolhedora, os dados atuais, hoje, que eu tirei, no Brasil, nós temos 34.427 crianças acolhidas. Dentre dessas, 1.680 estão em família acolhedora. É um percentual de 93% para institucionalização e 5% para a família acolhedora, dado o complexo que é, né? E as famílias, assim, a gente se apega, né? A gente se apega a um animal, se apega ao que for, e a gente precisa, por isso a equipe exclusiva trabalhando, praticamente mora na casa com essas famílias, né? Porque tem que trabalhar o afeto, tem que trabalhar todas as questões à volta e também, né, construir o afeto e o desapego ao mesmo tempo, porque a gente está preparando essas crianças para elas retornarem para essas famílias de origens ou depois, dependendo da determinação, da situação, de repente elas podem ser destituídas, irem para adoção, elas não vão ficar para sempre com essa família, né? É um período. Judicialmente seriam 18 meses, né, o prazo do trâmite de uma criança, né, quando está nessa situação. Mas geralmente passa um pouquinho, né? A gente tem, na verdade, já há anos que vem se falando, né, da família acolhedora, e a gente tem bastante cobrança, porque já no outro mandato até não foi aprovado o projeto, no mandato passado foi aprovado, né? E a gente fica, por isso que a gente chamou vocês aqui, até para dar uma explicação como funciona, porque é muito bonito ver no papel, a gente vê que tem municípios funcionando, que nem São Bento do Sul funciona muito bem, a gente esteve visitando lá até, né? Lá está, por incrível que pareça, lá tem 92% estão em famílias acolhedoras. Mas é um município que começou bem antes, são bem estruturados. Mas o que a população você tem que explicar bem como funciona isso. Porque é o seguinte, você levar uma criança para casa é fácil. Com a lei que está hoje, o pessoal meio que se assustou, né? O projeto veio, parece que um pouco, para dar uma assustada na população. Mas para a criança,
ela ter uma família de novo, ela ter uma família estruturada, ela saber o que é uma família, lá no futuro, ela vai ter esse exemplo, acho, né, de ter uma família. Porque quando ela vai para uma casa-lar, é diferente, é mais frio, é um monte de criança, ela se limita a muitas coisas, ela tem muitas regras, ela não tem, na verdade, um pai e uma mãe, né? Nem que seja provisório, mas pelo menos ela teve 1 ano e 8 meses de um pai e uma mãe que deu o acolhimento. Então, eu gostaria que você explicasse bem como é que funciona isso, deixasse bem detalhado. Ele vai, 1 ano e 8 meses sai, você já falou, né? Mas a família, como ela tem que proceder, tudo para nós ter uma visão mais ampla, até para as pessoas, porque tem muitas pessoas que queriam as crianças, mas eles pensam que é uma adoção, pensam que vai ficar para sempre, e a gente sabe que não. E quando a gente fala, às vezes não acredita, não, porque vocês não querem colocar, não é assim, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma explicada melhor como funciona. Na verdade, é um serviço, né? A família que passar por todos os critérios, né, para se tornar, para ficar cadastrada como família acolhedora, ela vai prestar um serviço. Por isso que aqui a gente fala da complexidade de implantar o serviço assim, não pode, né? Porque é justamente isso. Tanto a família quanto a criança, eles não podem ter esse entendimento de pai e mãe e filho, né? A gente tem que trabalhar um vínculo de afeto, não um vínculo de filiação. Por isso, essa família, um dos critérios da família é não estar no Cadastro Nacional de Adoção. Ela tem que ter o entendimento que ela vai ser uma prestadora de serviço, né, daquele serviço específico. Então, precisa realmente ter um perfil muito bom, né? E assim, não dá para se dizer que a família vai estar pronta, aquelas que passarem no cadastro com os vários critérios que a gente tem, né? Objetivos e subjetivos. Existe a família natural, nós, família natural. A gente tem conflitos, a gente tem desentendimentos, né? E essas famílias vão passar por isso mesmo, também, né? Então, justamente, a dificuldade é aquela criança não vincular como pai e mãe, não como filiação, né? Mas como uma família afetiva, que está ali, né, naquele momento, prestando serviço, mantendo ele na comunidade, na sociedade, como a Elaine falou, né, que isso é muito importante. É diferente de tu estar num coletivo, né, que é uma instituição, é um coletivo. Ali ele vai ter um olhar de família, vai estar na localidade, vai estar dentro do seu espaço que ele já conhece, né? Escola, bairro, enfim. Não sei se consegui. Só para complementar, presidente, nem todas as crianças são para a família acolhedora também, né, Rosane? Também. Porque são perfis. E, assim, a gente pensa que toda situação de acolhimento também é família acolhedora. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem alguns passos para seguir também antes de acolher aquela criança institucionalmente ou em família acolhedora, né? Tem primeiro a família extensa, que é a primeira pessoa que deveria ficar de guarda daquela criança, depois a família acolhedora e depois a instituição. Esses seriam as etapas a se seguir, né? Mas, é claro, nem toda criança vai ter o perfil para ficar numa família acolhedora, dependendo da gravidade também da situação, né? E, como o senhor mencionou, que foi na outra gestão, já tinha sido passado o projeto e não foi votado, naquela época se tinha muito mal entendido, e, se eu não me engano, foi rejeitado o projeto pela questão da contratação da profissional, que naquela época nem tinha a psicóloga na gestão da assistência. Hoje a gente tem as 2 de 20 horas, mas naquela época nem tinha. Era uma assistente social só que dava conta de todas as demandas de média e alta complexidade na assistência. E também tinha-se o entendimento de que eram as crianças que estavam em, como é que chama mesmo, ato infracional. Não são as crianças que estão respondendo por ato infracional que vão para a família acolhedora. São aquelas crianças que estão por alguma situação de vulnerabilidade, alguma violência familiar, física, sexual, ou qualquer outra questão que precisa ser retirada da família naquele momento, né? Então, se tinha muito entendimentos errôneos sobre qual criança que iria para aquela família, né? Na verdade, é a medida protetiva, né? Isso. São crianças que estão sendo negligenciadas no seu contexto familiar,
sofrendo vários tipos de violência, enfim. Há necessidade, em última instância, de ser tomada, daí proteger essa criança. Por pior que seja essa retirada, esse rompimento da família com quem ela vive, né, com quem essa criança está vivendo, mesmo a negligência que seja, ela não consegue separar o que é maus tratos e amor, né? É aquilo ali que ela conhece. Então, é bastante complexo quando se fala de medida protetiva e afastamento da criança da família, né? Na verdade, é um mal necessário, né? Não é muito bom tirar da família, né? Mas, infelizmente, se ficar lá é pior. Pior, né? Por isso se diz temporariamente, para também trabalhar com essa família. Daí não se trabalha só a criança, só a família acolhedora, mas também a família de origem, para que essa criança possa retornar, né? Você sabe me dizer o custo que está dando para o município hoje com as 7 crianças? A princípio, hoje, no município, sem tirar que saiu a determinação agora de tarde para mais um acolhimento, nós temos um gasto mensal em torno de R$ 42.812 por mês com as 6 crianças que a gente tem. 6 no total, 3 adolescentes e 3 crianças. Naquela época não era viável, hoje já começa a ter um corpo que praticamente já deve montar uma equipe, né? Que vai ser bem melhor. Mas, como vocês falaram, as técnicas e as famílias para se cadastrarem hoje também estão mais assustadas. Na época, eu te garanto que arrumava 10 famílias no instantinho. Agora já o pessoal se retraiu um pouco, né? E assim, hoje o programa ele é um serviço dentro da gestão, né, da política de assistência social. Mas a gente tem conhecimento de países que tratam isso como uma profissão mesmo. As famílias se profissionalizam como família acolhedora. Um exemplo é os Estados Unidos, que a gente vive querendo copiar muitas coisas, né? É tratado como profissão. Você se cadastra no serviço social e você vai receber X valor por mês para tomar conta da criança. Claro que tem um acompanhamento igual aqui, mas se tornou uma profissão. E num futuro não muito longo, eu acredito que vai se falar sobre esse assunto no nosso país também, por conta da questão de economicidade e também a questão humanitária com a criança, né? Sim. Mais alguém? Então, para mim, eu estou satisfeito, mais ou menos é o que eu queria explanar para as pessoas. Quero agradecer, né, ao Clairton, secretário, a Rosana, assistente social, e vamos trabalhar junto, vamos tentar fazer o melhor pelas crianças, que na verdade é por aí que a gente começa a melhorar o nosso país, né? É com a educação, na verdade, com a falta de educação é que se chegou a isso, né? Que as crianças são tiradas de família, na verdade, é a falta de cultura, de educação, que acaba gerando isso, outros por machismo, por feminismo e assim vai, né? Mas é aí que vem o nosso dever, partir para o colégio, partir para novas ideias e começar com uma educação diferente para depois não termos esse problema lá no futuro. Então eu quero agradecer a vocês, muito obrigado e que fiquem com Deus e que tenham uma boa semana. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos, então. Só quero agradecer a oportunidade pelos esclarecimentos e dizer para vocês que a gente está à disposição se porventura vocês precisarem. Obrigado. Boa noite a todos. Não era convocação, viu? Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicita a servidora Carol que faça a leitura da ata número 30 da sessão ordinária, realizada no dia 8 de setembro. Ao 8º dia do mês de setembro, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente, sob a presidência do vereador Roberto, os vereadores Júnior, Diego, Elaine, Givanildo, José, Maicon e Ivanildo. O presidente comunicou a ausência da vereadora Marinel através de atestado médico e, inicialmente, o presidente convidou o tenente-coronel William, comandante do 15º Batalhão do Corpo de Bombeiros, para fazer uso da tribuna e prestar esclarecimentos. Posteriormente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 29 e aprovada por unanimidade. Ato contínuo foi realizada a leitura da justificativa ao projeto de lei número 30 e a leitura da indicação número 66 de autoria do vereador Elaine, sendo aprovada por unanimidade.
Dando continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia, foi realizada a leitura do projeto de lei número 26, originado da mensagem número 19, procedente do Poder Executivo, sendo o projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. Ato contínuo foi realizada a leitura dos projetos procedentes do Poder Executivo. Projeto de lei número 23, originado na mensagem número 16, projeto de lei número 24, originado da mensagem número 17, projeto de lei número 27, originado da mensagem número 20, e projeto de lei número 28, originado da mensagem número 21, sendo estes aprovados por unanimidade em primeira votação. Dando continuidade, o presidente passou para o item Explicações Pessoais Tribuna, tendo se pronunciado os vereadores Elaine, Maicon e Júnior. Após recados, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 30 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura das mensagens número 24 e 25, procedentes do Poder Executivo. Mensagem número 24. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito junto ao Banco BRDE, no valor de até R$ 6 milhões no âmbito do programa Estrada Boa Rural. Trata-se de oportunidade única para o município de Laurentino, de pequeno porte, realizar investimentos de grande monta na infraestrutura viária, especialmente na pavimentação e melhoria das estradas rurais, setor estratégico para o escoamento da produção agrícola e a mobilidade dos cidadãos e o desenvolvimento econômico local. Cumpre-se destacar que, nos termos do referido programa, o financiamento apresenta condições extremamente vantajosas, prevê carência de até 12 meses e amortização em até 48 meses após o período de carência, sendo que o município arcará apenas com o pagamento do capital, uma vez que os juros são integralmente subsidiados pelo Estado de Santa Catarina. Assim, evidencia-se que a adesão ao programa Estrada Boa Rural permitirá a aplicação de recursos em obras estruturantes sem comprometer de forma desproporcional a capacidade financeira do município, garantindo avanços significativos na qualidade de vida da população e na competitividade do setor produtivo. Mensagem número 25. Dirijo-me perante Vossas Excelências para apresentar proposta de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento fiscal do município no valor de R$ 905 mil, tendo como fonte de recursos o excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações orçamentárias. A suplementação visa atender às despesas com manutenção da Secretaria da Administração e Finanças Públicas, pagamento de precatórios. O município possui ainda mais de 200 mil de precatórios para pagar neste exercício. Também a suplementação visa pagamento de despesas com encargos da dívida interna e PASEP. Manutenção dos serviços urbanos, pagamento de despesas com combustível, manutenção da frota, coleta de lixo, dentre outras. Preservação do meio ambiente, despesas com o rateio do consórcio público Sim Catarina, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, pagamento das despesas com pessoal e encargos, manutenção das ações de planejamento, pagamento das despesas com pessoal e encargos. Também faz-se necessária a suplementação por meio de crédito especial, tendo como fonte de recursos o convênio simplificado firmado com o Estado de Santa Catarina através do programa Casa Catarina, no valor de R$ 1.368.000. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 67, de autoria da vereadora Elaine. A vereadora que apresente subscreve indica ao chefe do Poder Executivo a possibilidade de ampliar o espaço destinado ao Centro de Educação Infantil Infância Feliz, aproveitando a área externa localizada na lateral do Complexo Esportivo Prefeito José Tambosi e Centro de Atendimento Vereador Rodolfo Tonetti, com o objetivo de disponibilizar mais espaço físico para o pátio daquele educandário. O Centro de Educação Infantil e Infância Feliz desempenha papel fundamental no acolhimento, desenvolvimento e educação das crianças do município. Atualmente, o espaço disponível não é suficiente para atender de forma adequada às demandas das atividades pedagógicas e recreativas. A utilização da área externa nos fundos da Praça Olavo Masson representa uma solução viável e estratégica, uma vez que aquele espaço não foi contemplado com a revitalização da praça, estando livre para novas melhorias como fechamento adequado e revitalização. Assim, possibilitará a ampliação da estrutura física do CI sem necessidade de deslocamento para outro local. A autora com a palavra. Boa noite novamente.
A justificativa, eu acho que deixa bem clara a intenção da indicação, presidente. Aquela parte de cima, lá atrás do posto de saúde, ela não tá prevista nessa revitalização da praça agora, né? Então, seria para uma segunda etapa um outro projeto. Então, aproveitando isso, uma vez que o espaço físico da unidade de educação infantil lá já não tem mais para onde esticar, né? Deveria aproveitar essa lacuna e fazer essa ampliação para um pátio maior ali para a creche, né? É um pedido de algumas professoras, já que eu conversei, e eu vejo que essa é a grande chance que a gente tem de ampliar aquela área de parque para as crianças e daqui a pouco fazer alguma outra atividade pedagógica, uma vez que não, nesse primeiro momento não vai ser feito nada ali, vai ficar isolado, e se não haver necessidade também de ampliar a parte da praça, eu penso que a necessidade maior seria de ampliar o espaço da creche. Em única discussão ou indicação? Vereador Max. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui na presença e quem nos assiste online. Só quero contribuir com a indicação da vereadora Elaine. Eu considero ela como extrema necessidade. Acompanho através da Samanda, professora, e as outras professoras também. Essa indicação é muito boa. O espaço está delimitado, muito pequeno, para a creche Infância Feliz. Já é uma cobrança que já vem sendo feita há muito tempo, conforme a vereadora falou, pelas professoras, na presença do prefeito. Então, através dessa indicação, acredito eu que a gente vai ter um retorno dentro dos 30 dias, conforme vem acontecendo o retorno do prefeito. Então, tomara que se concretize. Desta forma, ela ganha mais força. Muito obrigado pela atenção de todos. Vereador Maicon. Quero cumprimentar o presidente, em nome dele, vereadoras, o ex-prefeito Tomé aqui presente no plenário. A indicação é de grande importância, vereadora, e vejo que a gente tem que aprovar ela e ajudar a cobrar, porque quando eu fui presidente da PP da creche, que eu fui 3 anos consecutivos presidente da PP da creche, vinha cobrando da gestão passada para a gente usar o espaço do fundo da pracinha, onde na indicação que a vereadora fez menciona. Vejo que é a importância que eu queria, como presidente da PP, eu queria que tivesse uma área para as crianças pegar sol, andar na grama, e não consegui chegar nesse finalmente como presidente da PP na época, pelo motivo que a pracinha estava em construção, e vinha o prefeito Marcelo, sempre falava, a gente vai deixar, só que precisava ter a conclusão da pracinha. Então, assim, agora a gente vê que com a indicação da vereadora vai ajudar a fazer mais forças para ter o espaço que as crianças nossas da Infância Feliz merecem. A gente sabe que o espaço dela, da creche, está muito curto, a criançada cada vez vindo mais, então que a gente vê que a gente precisa ter esse espaço que é de grande importância. Obrigado, presidente. Em única votação, a indicação. Os favoráveis se mantêm-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por todos os vereadores a indicação número 67. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 68, de autoria do vereador Júnior. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que realize a instalação de sinalização de trânsito na cabeceira da ponte Willy Schultz, bem como a colocação de proteção na extensão desprovida de mureta. A medida se faz necessária para garantir a segurança de pedestres e veículos que trafegam pela ponte, especialmente na área onde não há mureta de proteção, aumentando o risco de acidentes. A instalação de sinalização adequada e barreiras provisórias contribuirá para prevenir colisões e quedas, assegurando a proteção dos usuários até a conclusão da obra de infraestrutura da ponte. O autor com a palavra. Cumprimento o presidente Roberto, vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui na plenária, quem nos acompanha pela internet. Na quinta-feira agora, teve um acidente, até a vereadora Marinel também esteve presente lá, estava antes que eu lá, na verdade. Eu fiquei um pouco preocupado ali, porque dependendo de como acontece a colisão ali, pode acontecer da vítima do acidente cair da ponte ali, porque não tem nenhuma proteção ali, né, onde deveria ter a mureta, né? Então a indicação é no sentido de fazer uma barreira, nem que provisória, até que se conclua a obra ali.
é uma questão de segurança. Inclusive tem algumas ferragens expostas ali, que são esperas onde vai ser feitas as muretas. Também precisa dar uma atenção ali, daqui a pouquinho tem alguma criança, alguma coisa, eles não sabem os perigos, né? Daqui a pouquinho vai lá, se machuca, e, enfim. É mais uma questão de segurança mesmo ali, e até que a obra seja concluída, a gente não sabe ali o tempo que vai levar para ficar pronta. Então é mais uma questão relacionada à parte de segurança ali no trânsito. A gente sabe que ali a parte de sinalização mesmo, acho que precisa concluir a obra e precisa ser bem feito ali também. Uma coisa que a gente observa é que quem vem da rua Cesário Bonacouce, sentido Narciso Facchini, acaba posicionando o carro para acessar Narciso Facchini na contramão. Então é uma coisa um pouco estranha ali, assim. É necessário um estudo para ver qual que é a solução mais segura ali na ponte ali. Obrigado. Em única discussão, a indicação. A gente já veio no mandato passado, já foi pedido também para botar um parapeito nessa ponte, né? Que o parapeito tem 80 ou 90 centímetros de altura. E hoje chega a ser proibido, né? Esse parapeito, imagina, espaço de bicicleta em cima, com um parapeito dessa altura. E da sinalização também foi pedido para fazer que não pudesse sair da Cesário Bonacouce para Narciso Facchini, né? Que não fosse, que contornasse, né? Porque fica muito ruim de visão. Já foi pedido para fazer isso e não foi feito. Sim, contornar à esquerda e para sair à direita, sair em mão única, né? Mas foi feita a abertura da ponte. Eu acho que agora a sinalização, a gente fica preocupado que já devia ter projetado tudo, né? Quando se faz uma obra, se deixa um projeto pronto, mas a gente vê às vezes as obras começam um projeto e fica dependendo sempre de um penduricalho para fazer, e daí fica a população, na verdade com razão, brigando com a gente. Mas o prefeito já deve estar mais acelerando aí, porque senão vocês já viram o comentário na internet, já deu briga, já deu discussão sobre isso, então o prefeito se agilize lá. Mais alguém? Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado por todos os vereadores a indicação número 58. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item em ordem do dia. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 23, procedente do Poder Executivo. Acrescenta e altera dispositivos na Lei Complementar número 1442 de 2021, que estabelece tabela de valores das taxas de atos da Vigilância Sanitária Municipal. Em segunda discussão. Em segunda votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 23 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 24, procedendo do Poder Executivo. Dispõe sobre revogação dos artigos 251, 252, 253, 254, 255 e parágrafo 2º do artigo 269 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 269 do Código Tributário de Laurentino. Em segunda discussão. Em segunda votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantenham-se sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 24 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 27, procedendo do Poder Executivo. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 1382, de 19 de outubro de 2019. Em segunda discussão. Está todo mundo concordando com tudo hoje. Em segunda votação. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 27 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 28, procedendo do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração do inciso 16º do artigo 15 da Lei número 1369 de 2019, referente ao serviço de guincho. Em segunda discussão. Em segunda votação.
A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários se levantam. Por deliberação do plenário, fica aprovado o projeto de lei número 28 por todos os vereadores. Passa a seguir para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam o seu registro. Vereadora Elaine? Sim, presidente. Vereador Maicon? Sim. Vereador Givanildo? Não. Vereador Max? Não, presidente. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Não, presidente. Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Não, presidente. Vereadora Elaine? Boa noite a todos novamente quem nos assiste no plenário. Ex-prefeito José Tomé, minha colega Rosane, secretário Clairto, Julian, Adilson e todos os vereadores. Eu estive no sábado participando da segunda feijoada da Igreja Vida e eu queria parabenizar, que já estive lá no ano passado também, na primeira feijoada, e nesse sábado estive lá novamente. Além do prato estar delicioso, o que me chama bastante atenção daquela congregação, daquela comunidade, é a organização dos voluntários, né? No ano passado já estava muito bem organizado, e nesse sábado estava mais organizado ainda. Eles vêm melhorando cada vez mais, então eu queria parabenizar o pessoal pela organização. Apesar de a gente não ser da mesma igreja, mas eu gosto de participar, porque uma das coisas que eu valorizo é o trabalho voluntário. E quando se faz esses eventos de comunidades, de igrejas, sempre são as mãos dos voluntários que estão envolvidas, né? Então, parabenizar o pessoal lá da Igreja Vida. Falando de voluntariado, especialmente eu queria hoje fazer o convite para quem adquiriu o cartão, participar do nosso primeiro café beneficente da Casa da Amizade, que vai acontecer no sábado à tarde. É o primeiro evento grande que a Casa da Amizade vem fazer em Laurentino, e o objetivo também é muito nobre. A Casa da Amizade hoje conta com aproximadamente 25 voluntárias que vêm fazendo algumas ações, alguns projetos sociais, e que o retorno desse recurso financeiro que a gente vai ter da venda dos cartões vai beneficiar um projeto que é o projeto Bem Nascer, que ele vai complementar o benefício eventual que já temos lá na assistência social para atender gestantes em situação de vulnerabilidade social. Nós vamos incrementar um pouco mais o enxoval e ainda vamos completar com um curso de gestante para as famílias, né? Um atendimento um pouco mais completo para aquelas famílias. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, hoje nós temos 78 gestantes em acompanhamento pré-natal no município. Então, é um número bastante grande. Também a gente fez o levantamento dos benefícios eventuais que são concedidos lá no CRAS e na assistência. E a gente sabe que o mínimo que a gente pode fazer faz, às vezes, a diferença para aquela família, né? Então, o objetivo do café vai ser esse projeto que a gente vem desenvolvendo. A gente já fez alguns outros projetos também, como a caixa higiênica na escola, campanhas pontuais, doações também, que a gente vem fazendo um movimento sempre voluntário pelos bastidores, mas dizer desde já que o evento vai acontecer no sábado, mas ele já é um sucesso, porque a gente teve adesão de praticamente todo o comércio, está apoiando o evento, está participando, está colaborando. Muitas pessoas doaram os pratos que vão ser servidos lá no café. Eu só tenho uma notícia triste, a gente não tem mais cartão para vender. Então, quem não comprou antecipado, infelizmente, nós não temos espaço físico para ampliar o número de cartões. Então, fazer o convite para quem comprou o cartão, não esquecer que nesse sábado a gente vai ter o café. E desde já agradecer toda a comunidade que abraçou. Quando eu falo comunidade, é no geral, né? Os voluntários, as famílias, o comércio, instituições financeiras, instituições públicas que nos apoiaram e acreditaram nesse projeto. No mais, desejar uma ótima semana para todos. Obrigado, vereadora. Vereador Maicon. Cumprimentar o presidente.
desculpa e cumprimentar os vereadores, vereadoras, o pessoal que acompanha a gente no plenário, o ex-prefeito Tomé aí, o secretário da Assistência Social, Clairto, a Rosana, servidor da Prefeitura e os servidores da nossa casa. Quero iniciar minha fala hoje parabenizando o prefeito Agenor, em nome dele, o secretário Abércio, pela indicação que eu tinha feito o ano passado, foi começada a elevação da Ivo Badzac e continuaram puxando a terra essa semana de volta, começaram hoje, então a gente vê que fica feliz quando começa e continua um trabalho tão importante que a Ivo Badzac tem empresas lá dentro de frutas e verduras que não pode parar na época da enchente, né? Quero também falar sobre o começo do trevo alemão, a tiragem, o acesso secundário da rua Luiz de Quiroli. Final de semana trabalharam incansavelmente o Diogo Boni com a sua empresa, os servidores da prefeitura, quero parabenizar eles. A gente vê que estão aproveitando o tempo que está bom para tirar aquele barro, porque a revitalização da EC 350 vem vindo, então a gente vê que a gente tem que acelerar, Tomé, para não perder o passo, que é um acesso secundário de uma transenchente, numa rua muito importante para o nosso município. Então a gente vê que o Poder Executivo está fortemente trabalhando em cima disso aí. Eu só tenho um adendo para falar sobre isso aí. O Diogo ficou muito triste ontem à noite, que ele sinalizou tudo a SC e veio uns, perdão da palavra, uns picareta, carregaram os cones, quebraram os cones, carregaram as placas de sinalização que ele tinha feito. Então é gente que não tem nada para fazer, fica estragando o que os outros querem fazer bem feito, né? Isso é uma vergonha para a nossa população, ter uns cabeça de vento aí, né? Quero parabenizar a nossa bancada do MDB, semana passada, parabenizar a Carol aí pela eficiência, o ex-prefeito Marcelo estava em Floripa, a bancada do MDB assinaram os ofícios na corrida, todo mundo apavorado, porque o secretário GR, junto com o Childini, foi Marinel, junto com o deputado Childini, que é secretário da Infraestrutura, secretário da Agricultura, junto com o secretário da Infraestrutura, o GR, a gente conseguiu, junto com a bancada do MDB, trazer uma grade aradora, uma grade niveladora e uma plantadeira de 5 linhas para o município de Laurentino. E a roçadeira articulada, que a Secretaria vai vir pela Secretaria da Agricultura, que vai ser usada pela Secretaria de Obras, José. Então a gente vê que, Marcos, a gente vê que precisa, e a gente fala sempre aqui que a importância, que é o famoso ditado, que a união faz a força, né? Fico feliz nessa parte a gente poder estar contemplando cada vez mais para o nosso município, né? Quero falar também do nosso amigo Ricardo Schumans, acho que se eu não estiver enganado, quero parabenizar ele de novo, tá? O menino é fera, ele ficou campeão da 8ª etapa do Campeonato Catarinense do Tiro ao Prato. A gente vê que o menino é fera, eu fico feliz e tenho orgulho de vir aqui falar o nome dele na tribuna. E ficou na etapa, na Liga Nacional, ele ficou em sexto lugar. Então, assim, e não está terminando, está só nas etapas. Tenho muita fé que vai trazer o título de campeão brasileiro para Laurentino de tiro ao prato. Parabéns, Ricardo. Sei que o teu potencial é cada vez mais. A gente fica feliz em ver isso no teu desempenho, né? Quero falar também um pouquinho da iluminação pública, que voltaram aos trabalhos aí, tio Montanha, vamos falar assim, se o cara fala tio Moacir, eles não vão saber quem é, né? Junto com a equipe, semana passada, hoje estava trabalhando, a gente fica contente que está sendo feitos os reparos novamente, então a gente vê que está funcionando as coisas, isso é importante para a nossa comunidade, que precisa. Iluminação pública é um serviço tão essencial, para transmitir uma segurança para a nossa população, né? Quero também fazer um convite especial aí do MDB regional, na sede da Nered. A gente vai ter um grande encontro, o secretário da Infraestrutura, o GR Comper, no dia 20/9, às 10h30 da manhã. Quem quiser participar, quem que não é
do MDB, mas quem não é, quem quiser participar, pode vir, que o secretário está lá de braços abertos esperando por vocês. Então, junto com a assessoria dele, do ex-prefeito Marcelo, a gente vê que está sempre junto. Então, eu fico feliz e não tenho... Até a Marinel estava rindo de mim. Não tenho orgulho de falar o nome do GR, porque o GR, o prefeito Tomé sabe muito bem que é uma estrela, que a gente fica feliz de falar, porque é um cidadão de bem que sempre procura fazer o bem para a população, né? Então, não tem palavras para falar isso aí. Hoje eu quero falar, presidente, eu vou te pedir um favor hoje. Na oração do Pai Nosso, até vai dar uma dor no peito, o aniversário da minha mãe hoje, tá? Se ela estivesse viva, ela estaria fazendo 70 anos, gente. Então aqui, ó, chega a me dar um arrepio, tá? Hoje foi um dia terrível para mim, tá? Foi pesado. Perder a mãe, eu vou falar para vocês, quem tem a sua mãe, abrace. Quem tem a sua mãe, vá, toma café com ela, fica com ela, porque sem a mãe, caramba, é difícil, tá? Eu fico até perdido, tá? Desculpa, pessoal, mas é doído. Mas é só desejar para vocês aí uma boa semana, um bom retorno para suas casas e obrigado. Deus abençoe. Obrigado, vereador Géry. Ah, não, Maico, né? Pensei que era Géry. Quero agradecer aqui a presença do prefeito, né? A visita, sempre com experiências, né, que eles trazem para nós. É sempre bem-vindo. Os prefeitos que na cidade mãe, né, que sempre a gente tem um pouco de raiva da cidade de Rio do Sul, porque tudo vai para lá, né? Mas, em todos os casos, a gente vai pegar a experiência deles para nós chegar grande também, né? Quero também aqui agradecer ao secretário Clairton, a assistente social Rosana, né, que deu uma explicação para nós. A gente aqui, na verdade, a gente não convoca, a gente pede para as pessoas virem dar uma explicação, não adianta a gente querer fritar ninguém aqui, não. Na verdade, a gente quer saber como está o andamento, e no dia a dia é tão corrido que às vezes dando a explicação geral as pessoas escutam, senão a gente vem dando explicação na rua, acaba distorcendo às vezes o assunto. Assim não, se vocês que falaram, a gente replica o que vocês falaram, fica mais fácil, né? Quero parabenizar também a Sub-7, né? Nossos campeões, eternos campeões, que estão ganhando tudo. Foram para Lages ontem, né? Ficaram campeão lá também. Lages não, Chapecó, eu acho, né? Lages, ganharam de Chapecó, estão invertendo as coisas. Mas ficaram campeão de novo, eles não perderam esse ano ainda. Então, acho que eles ficaram 4 vezes campeão esse ano, os 4 que disputaram ficaram 4 vezes campeão. Então, é um futuro que vem por aí, né? Também parabenizar o Tamandaré, né, que ganhou 2-0, queira ou não queira, é o time da nossa cidade. É um pouco MDB, mas vamos elogiar também, né, fazer o quê, né? A gente tem que deixar um pouquinho o partido de lado, fui até junto assistir, mas montaram um time diferente esse ano, pegaram um técnico de qualidade, um técnico de fora, que parece que vai dar assim de, pelo menos disputar, né, porque, meu Deus, a gente ia ali, por mais que a gente queria torcer para ganhar, mas estava difícil. Parece que agora tem um time montado que vai disputar pelo menos de igual para igual, né? Então, para rezar o Pai Nosso, vamos aqui agradecer o Maicon, né, pelas palavras e dizer para ele que a gente também já perdeu a mãe, sabe o que é isso? Eu também perdi a mãe por esses dias aí, e parece que quando chega nesses dias eu perdi a minha mãe e ao mesmo tempo depois perdi meu irmão, né? Então é uma data ruim que até tu fica assim, ó. Meu irmão é pior, né? Acabou se matando, então é uma data muito péssima. Então, quando a gente vê essas crianças que vêm que não tem uma família que acolhe, que não tem o seguinte, a gente pensa bem, que ele que tinha uma família, que tinha tudo, já acabou se perdendo no caminho e não resistindo aos tropeços da vida. Tu imagina essas crianças que vêm com tudo essa carga negativa, essa carga de separação, essa carga de acolhimento, maus profissionais que pegam bons profissionais, mas também pegam alguns profissionais que se aproveitam da situação. Vocês que trabalham nessa área, vocês sabem o que eu falo. Eu visitei muito o lar das meninas, um ótimo lar, mas tem muita coisa que também que deixa a desejar. A gente ficava... Eu visitei uma menina, na verdade tinha 14 anos, a gente fazia visita todos os domingos, né? Até a intenção a gente era adotar, mas a gente via muitas coisas assim, muito fria, né? É uma coisa muito sem... Até eu usava como exemplo meus filhos, quando eles faziam alguma coisa errada, dizia não, que uma vez, eu acho que todo mundo já passou por isso, que é pai mais velho, que o filho diz, vou chamar o conselho tutelar, né? Eu disse, beleza. Eu levava as crianças juntas e disse, beleza, então vocês vão lá,
onde aquela menina estava, vocês viram como é que é lá? Então essa visão, entendeu? Que, na verdade, você acaba aconselhando com o susto, que não é o certo, mas para eles verem que todo mundo tem dificuldades no mundo, que a nossa família ainda é muito boa para se viver, né? Então, quero aqui desejar para ti, Maico, o entendimento da morte, né? Que não é fácil, como é aniversário dela, que ela esteja comemorando lá no céu com Deus, né? Então, vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro a presente sessão ordinária, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.